Na última atividade, vimos como calcular o campo magnético associado a uma distribuição de correntes usando a lei de Biot-Savart. Como exemplo, nós a utilizamos para determinar o campo magnético de um fio reto infinito que transporta uma corrente elétrica I. Como resultado, obtivemos que a magnitude do campo decai com o inverso da distância em relação ao fio. Pela simetria do problema, concluímos que as linhas de campo formam trajetórias fechadas e circulares em torno do fio. A rigor, a lei de Biot-Savart pode ser usada para determinar o campo magnético gerado por qualquer distribuição de correntes. Este caminho, entretanto, nem sempre é o mais fácil. Existe outra lei que pode ser usada para determinar o campo magnético em situações de grande simetria. Ela é conhecida como lei de Ampère e pode ser derivada diretamente da lei de Biot-Savart. Mostrar isso matematicamente não é uma tarefa fácil, mas para aqueles que tiverem interesse em conhecer os detalhes dessa prova, deixarei algumas referências no final do vídeo. O que vamos fazer hoje é considerar o campo magnético de um fio infinito que transporta uma corrente elétrica I e calcular a integral de caminho do produto escalar do campo B com um vetor infinitesimal dl. Este último possui unidade de comprimento e é tangente à trajetória escolhida. Por simplicidade, vamos começar considerando uma trajetória circular de raio R, cujo centro coincide com o fio. O plano da trajetória será perpendicular ao fio. O produto escalar que aparece no integrando pode ser reescrito como o produto das magnitudes dos dois vetores pelo cosseno do ângulo θ entre eles. Para o caminho aqui escolhido, este ângulo será sempre zero, ou seja, os vetores B e dl são paralelos ao longo de toda a trajetória. A integral pode então ser reescrita desta forma. Em seguida, vamos substituir a magnitude do campo magnético que aparece no integrando pela expressão obtida com a lei de Biot-Savart. Para todos os pontos percorridos durante a integração, a distância em relação ao fio será sempre r. Desta forma, a integral se reduz a uma constante que multiplica uma integral de dl. Esta última é simplesmente igual ao comprimento do caminho, que neste caso é 2π vezes r. Temos finalmente que a integral de caminho do produto escalar do campo B com o vetor dl será igual a μ0 vezes I. Apesar de ter sido demonstrada para um caso de uma trajetória circular, esta relação será válida para qualquer caminho que envolva a corrente I. Para demonstrar essa afirmação, vamos escrever o campo magnético B em coordenadas cilíndricas. Supondo que a corrente encontre-se ao longo do eixo Z, o vetor B será dado por μ0I sobre 2πr vezes o versor φ. O vetor dl pode ser escrito nessas mesmas coordenadas da seguinte forma. Lembrando que os versores r, φ e z são perpendiculares entre si, temos que o produto escalar entre B e dl será igual a μ0I sobre 2π vezes o diferencial dφ. Nossa integral de caminho se reduz a uma constante vezes uma integral de 0 a 2π da variável φ. O resultado será μ0I, como queríamos demonstrar. No caso de uma trajetória que não envolve a corrente, uma varredura completa de φ nunca irá ocorrer. Tal ângulo irá partir de um certo valor inicial, por exemplo, φ1, atingir um valor máximo φ2 e retornar ao valor inicial. Assim, ambos os limites de integração serão iguais e a integral será nula. Portanto, a integral de caminho do produto escalar BDL será zero para trajetórias que não envolvam a corrente. Para uma distribuição de correntes qualquer, os fios contidos no interior da trajetória contribuem com μ0 vezes sua corrente para a integral. Aqueles que encontram-se no exterior da trajetória não contribuem. A lei de Ampère pode então ser escrita desta forma. A corrente I que aparece aqui representa a corrente total envolvida pelo caminho de integração, ou seja, a soma das correntes. Em casos de grande simetria, nos quais é possível resolver a integral, pode-se usar a lei de Ampère para calcular o campo magnético. Nestas situações, não é preciso saber de antemão qual é o sentido do vetor B. Define-se que B encontra-se geralmente no sentido de integração. Então, atribui-se sinais para as correntes que estão envolvidas pela trajetória, que neste contexto recebe o nome de amperiano. Se colocarmos os dedos de nossa mão direita ao longo da trajetória, as correntes no sentido do polegar serão consideradas positivas. As correntes que se encontram no sentido oposto serão consideradas negativas.